pessoal! E aí? Época de eleição e um monte de gente se candidatando por aí, não é mesmo? Como uma entrevista de emprego, antes da gente saber qual que é o melhor candidato a ser contratado, a gente precisa conhecer direitinho o que a pessoa vai fazer pra gente achar alguém ideal para o cargo. Ué, se eu preciso de um cozinheiro, um engenheiro não vai ajudar muito, né? E aí? O episódio de hoje é sobre o que faz um deputado federal. Bom, junto com os senadores, os deputados federais elaboram leis, fiscalizam a máquina pública e desempenham um papel fundamental na composição do orçamento público, por meio da alocação daquelas famosas emendas parlamentares. Os deputados são responsáveis ainda por funcionar como uma ponte entre os anseios da sua base eleitoral, as pautas e as pessoas que eles representam e os diversos segmentos da máquina pública federal, estadual ou mesmo municipal, os nossos chamados vereadores no nível municipal. Assim, eles são engrenagens fundamentais no funcionamento de uma democracia. Ser um bom deputado federal dá muito trabalho, viu? Você precisa estudar muito, conversar com sua base eleitoral para saber do que ela realmente precisa, ouvir seus aliados, opositores, para você convencê-los dos seus projetos e da melhor ideia. Os deputados federais compõem a Câmara dos Deputados e quando eles precisam se reunir, eles se encontram no salão plenário, aquele verde que funciona e fica embaixo daquela cumbuca, virada para cima, lá no prédio do Congresso Nacional. Enquanto os senadores representam os estados e eles ficam na cumbuca virada para baixo, os deputados federais representam o povo brasileiro em toda a sua diversidade de gênero, cores, culturas e classes sociais. A Câmara dos Deputados é o coração da democracia brasileira e lá tem que ter de um tudo. E tem que ser uma feira mesmo, pessoal, porque é a feira da democracia. Mas todo mundo deve se tratar com respeito e urbanidade lá. Ou assim deveria ser, né? Bom, na realidade, ainda hoje há um grupo subrepresentado lá na Câmara dos Deputados. São os chamados grupos minorizados, os quais, embora sejam a maioria da população brasileira, não têm a representatividade proporcional similar, como, por exemplo, mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, pessoas idosas, pessoas com deficiência. No Brasil, a cara do deputado federal padrão ainda é um homem branco, cisgênero, heterossexual, sem deficiência e de classe alta, aliás, bem alta. Apesar dos 15% dos deputados federais serem mulheres, elas correspondem a 51,6% da população, de acordo com o IBGE. Por sua vez, apesar de apenas 24% dos deputados federais serem negros, a população negra corresponde a 56% da população. E somente 3% são mulheres negras, embora a gente tenha 28% da população de mulheres negras. A legislatura atual, que é esse período de 4 anos do mandato do deputado federal, conta agora também com a primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados, a Joênia Wapichana. E antes dela, somente um outro indígena tinha sido eleito deputado federal, o deputado Mário Juruna, em 1982. Infelizmente, essa é uma realidade não só no Brasil, mas em grande parte das democracias ocidentais e constitui uma das raízes da crise de representatividade. A falta de representação suficiente desses grupos entre os deputados federais afeta diretamente a capacidade da Câmara dos Deputados priorizar e formular soluções legislativas para os problemas desses grupos. Por mais bem intencionado que seja o deputado ou a deputada, se ele ou ela não conhece de perto a realidade daqueles que supostamente representa, ele não vai conseguir funcionar como essa ponte efetiva entre os anseios dessas pessoas e a máquina pública. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, tão famosa, ela somente foi promulgada no ano de 2006, depois de, em 2001, o Brasil ter sido condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos
por falta de mecanismos efetivos no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Problema sério no Brasil. Sem dúvida, o fato de a Câmara dos Deputados ser composta ainda hoje por uma maioria de homens está relacionado com essa demora na criação de uma efetiva legislação de enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Olha só o furdunço recente com essa questão do fornecimento de absolvente para mulheres. Lei, veto, derruba veto, arruaça de mulheres. Isso por quê, minha gente? Ora, porque homem não menstrua. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais possui 53 deputados federais e tão somente 3 mulheres. Mineiras, vamos eleger mais mulheres nas próximas eleições. Olha meu estado pagando vexame aí. Ai, ai. Outro exemplo. Mesmo depois da ADO 26 do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional segue ainda omisso na produção de uma legislação eficiente para o enfrentamento da homotransfobia. O Supremo Tribunal Federal teve que intervir e ele mesmo, criminalizar essa conduta. Fato nunca antes ocorrido nas cortes constitucionais do mundo. Diante de quê? Da inércia de quem deveria estar na vanguarda desse debate, o Congresso Nacional. Sem dúvida, essa demora relaciona-se com a baixa representatividade das pessoas LGBTQIA+, lá no Parlamento Federal. Uai, gente, é obrigação de todos nós contribuirmos para a mudança desse quadro. Para tanto, a gente tem que refletir muito bem antes da gente escolher os nossos deputados federais. E uma vez que eles sejam eleitos, devemos acompanhar o seu trabalho, sim. Pesquise sobre o seu eleito na internet e nas redes sociais, por meio lá do site da Câmara dos Deputados e das redes sociais. É facinho, gente. Acompanhe seus projetos de lei, o direcionamento das suas emendas parlamentares, a sua participação nas comissões temáticas e os votos nos temas mais importantes para a melhoria do desenvolvimento humano na sociedade brasileira. Cíntia, mas e se o deputado lá que eu votei não foi eleito? Eu posso lavar as minhas mãos e não ligar pra isso? É claro que não. Acompanhe o trabalho dos deputados federais lá do seu estado. Cobre, eles são os seus representantes na Câmara dos Deputados. E eles devem sim prestar contas com você. Cada estado tem um número diferente de deputados, porque isso depende da população. Assim, o Distrito Federal tem apenas 8 deputados, São Paulo tem 70, Minas Gerais, como eu disse, tem 53 e só 3 mulheres. Assim, é importante entender o que faz e quais são essas responsabilidades dos deputados federais. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E se já você gostou do nosso trabalho, não deixe de assinar aqui o canal, clicar no sininho aqui embaixo ou em cima, para sempre ser notificado assim que a gente publicar um novo conteúdo. E não esquece também de acompanhar nosso canal lá no Instagram, que é o @máquinapública. Tem muita coisa boa por aí. Os deputados federais são servidores públicos no sentido amplo do termo. O seu principal trabalho é a elaboração de leis de qualidade e não botar nome em viaduto, né, pessoal? E essas leis de qualidade são aquelas que contribuem para o desenvolvimento humano da sociedade brasileira. Embora, como a gente já viu, os deputados também têm outras importantes responsabilidades. Frequentemente, nesse canal, a gente fala que atualmente o direito alcança quase todos os aspectos da nossa vida, desde a relação com os nossos filhos até a relação com o mundo natural ao nosso redor. O Congresso Nacional é o principal responsável pela qualidade dessas leis. E a responsabilidade dos deputados federais talvez seja ainda muito maior do que a dos senadores. Afinal, é na Câmara dos Deputados que inicia a tramitação dos projetos de lei e de emenda à Constituição de autoria da Presidência da República. No Brasil, em geral, as principais propostas de modificação da legislação partem do Poder Executivo e são aperfeiçoadas pelo Poder Legislativo. Isso porque, como vimos no episódio do Poder Executivo, nesse link aqui, para que ele possa executar o seu plano de governo, o Poder Executivo vai depender da lei. Mas sobre o que cabe ao Parlamento legislar? A competência legislativa do Congresso Nacional é muito mais ampla
do que a dos legislativos estaduais e municipais. Ele possui uma competência exclusiva em temas como direito civil, direito penal, direito empresarial, direito eleitoral, direito do trabalho, sistema monetário, águas, mineração, energia, telecomunicações, população indígena, imigração, proteção e tratamento de dados pessoais. Cabe também ao Congresso Nacional decidir definitivamente sobre os tratados internacionais. Na realidade, seria mais fácil falar o que não é competência do Congresso Nacional. Em outros temas, como educação, saúde e transporte público, o Parlamento Federal ele tem uma competência concorrente com os legislativos estaduais e municipais. Mas e aí, o que significa isso? Nesses temas há uma divisão de tarefas. Cabe ao nível federal legislar sobre essas normas gerais, enquanto que a competência dos níveis estaduais e municipais legislar sobre aquelas questões de âmbito regional e local, respectivamente. O Poder Constituinte atribuiu o poder de legislar sobre todas as matérias ao Congresso Nacional porque ele considerou que essas matérias têm que ter um tratamento unificado, uniforme no âmbito nacional. Nem toda a federação funciona dessa maneira, galera. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, cada um dos seus 50 estados tem ampla liberdade para legislar sobre temas como direito penal, direito eleitoral e até meio ambiente, o que conduz frequentes confrontos entre estados e o governo federal sobre os limites dos poderes de cada um, como as recentes disputas acerca do direito de aborto que vocês vêm acompanhando aí. Em muitos aspectos, lá nos Estados Unidos, esses estados eles funcionam como quase países autônomos, Estados Unidos. E para nós que já estamos acostumados aqui com o nosso sistema, a gente acha esse modelo estadunidense uma loucura de conflito de leis. Mas e aí? Como ocorre essa produção legislativa? Bom, a produção das leis ocorre por um meio do chamado processo legislativo, por meio do qual, em geral, a proposição passa por um debate com especialistas e a sociedade civil em uma ou mais comissões temáticas antes dela ser votada lá no plenário da Casa Legislativa. As comissões são um espaço importantíssimo de participação da vida cívica, que aumenta tanto a legitimidade democrática da proposta quanto a sua efetividade no enfrentamento dos problemas sociais. O parlamento é o local por excelência do debate cívico. Aliás, essas comissões temáticas são um local privilegiado para esse diálogo, pois reúne um grupo mais limitado de deputados federais, especialmente aqueles interessados no tema lá que eles estão discutindo. Nessa linha, na Câmara, existem, por exemplo, as comissões permanentes voltadas para direitos humanos e minoria, por um lado, finanças e tributação, por outro. A importância dessas comissões é tamanha que, em alguns casos, a aprovação de um projeto de lei por essa comissão é suficiente para que esse tema seja aprovado pela Câmara dos Deputados sem a necessidade dessa proposição ser encaminhada lá para o plenário da Casa para todos os deputados decidirem. Quanto maior o diálogo com os especialistas e a sociedade civil, inclusive sobre todos os impactos sociais e financeiros da proposta de lei, maior vai ser a qualidade da legislação produzida pelo parlamento. Quanto mais estudioso, articulado, inteligente e trabalhador for o seu deputado, melhor serão as leis que ele vai produzir. Assim, observe essas características nos seus candidatos. Para além do seu trabalho na elaboração de leis, é de responsabilidade também dos deputados federais a fiscalização da máquina pública e a aprovação do orçamento público anual, do qual os deputados federais são coautores, graças às famosas emendas parlamentares. Esse poder de controle, ele não alcança apenas o poder executivo, mas também os deputados podem sim controlar o poder judiciário e o Ministério Público. Assim, os deputados podem criar comissões parlamentares de inquérito, aquelas famosas CPIs, não só para apurar os problemas ou uma irregularidade lá no âmbito do Poder Executivo, mas também lá no contexto do sistema de justiça, muito embora o poder de proceder ao impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Procurador-Geral da República esteja concentrado no Senado Federal.
A culpa é do Senado. A ideia precípua das CPIs não é apurar crimes, embora possa ela sim investigá-los, mas é entender os problemas que levaram a eventuais falhas em um determinado tema ou setor, para que a legislação dessa área seja aprimorada. Além dessas CPIs, os deputados federais também possuem outras ferramentas à sua disposição para controlar a máquina pública federal. Por meio da chamada mesa diretora da Câmara dos Deputados ou de qualquer uma das suas comissões temáticas, os deputados podem convocar qualquer ministro de Estado ou autoridade vinculada diretamente ao presidente da República e para prestar pessoalmente esclarecimentos aos parlamentares. Afinal, galera, é o Poder Legislativo o responsável por fiscalizar o Poder Executivo também. Igualmente, por meio dessa mesa diretora da Casa, o deputado federal pode requisitar esclarecimentos por escrito desses mesmos agentes públicos. Em todo caso, se esse agente público descumprir essas solicitações, essa autoridade ou agente público vai responder por crime de responsabilidade. É por isso que você vê nos jornais ministros de Estado sendo convocados para responder questões dos congressistas. E eles são obrigados a ir ao Congresso. Cabe ainda à Câmara dos Deputados decidir por 2/3 dos seus membros se autoriza a instauração do processo contra o presidente da República e os ministros de Estado por crime de responsabilidade ou por crime comum. Além disso, quanto à construção da tal Lei Orçamentária Anual, a LOA, sem dúvida, o protagonismo é lá do Poder Executivo no levantamento da sua expectativa de arrecadação por meio dos impostos e na eleição de quais serão as prioridades para gastar o dinheiro. Inclusive, é o Poder Executivo que detém a maior parte do conhecimento para a elaboração, por mais capaz que sejam as equipes técnicas lá do Congresso Nacional. A gente já fez um vídeo explicando o orçamento aqui, porém, esse Congresso Nacional possui não só a legitimidade democrática para alterar os cálculos e as priorizações trazidas pelo Poder Executivo na LOA, mas também eles têm um conhecimento específico decorrente do contato direto dos parlamentares com a sua base eleitoral. Essa proximidade, o tete-a-tete lá, permite que o parlamentar tenha o conhecimento de certos fatos ou anseios da população local que ele representa, que são muitas vezes desconhecidos pelo Poder Executivo. Daí a importância e a legitimidade das emendas parlamentares, que essa importância não afeta a sua eventual mau uso por esse ou aquele deputado ou senador. Afinal, galera, desvios e trapaças podem ocorrer também na composição da própria proposta orçamentária pelo Executivo. A história brasileira recente possui, infelizmente, exemplos enormes de escândalos de corrupção nos dois sentidos, tanto do Executivo quanto do Congresso Nacional. Os deputados federais devem acompanhar todo o ciclo da execução do orçamento público, pelo lado tanto das despesas quanto da arrecadação, até porque, ao final de cada ano, a Presidência da República deve encaminhar para o Congresso Nacional a sua prestação de contas, que depois do parecer lá do Tribunal de Contas da União, deve ser aprovada ou rejeitada pelo Congresso Nacional. Assim, a responsabilidade do parlamentar com a efetividade das políticas públicas não se esgota com a apresentação das emendas e aprovação das leis orçamentárias e vai além. Em colaboração com a sociedade, com você e com a população em geral, o parlamentar deve fiscalizar a execução desses gastos, saber se foi para a escola mesmo, para o hospital, bem como a sua efetividade na resolução desses problemas públicos. O bom funcionamento do Poder Legislativo depende, em primeiro lugar, das boas escolhas por parte do eleitor, ou seja, você. Não adianta decidir no dia da votação em quem votar sem qualquer pesquisa e reflexão prévia e depois ficar aí reclamando. Política é tudo igual. E ficar reclamando da qualidade da atuação do Congresso Nacional. Você vai contratar seus funcionários, galera. Você que tem que escolher os melhores. Procure os mais estudiosos, os que são capazes de ouvir as demandas da população, aqueles que representam as suas causas e verifique se eles são trabalhadores. Afinal de contas, preguiçoso, Deus me livre. Faça a sua parte.
E a sua parte não termina no dia da eleição, tá? Acompanhe o trabalho dos deputados federais do seu estado, mesmo que os eleitos não foram da sua escolha. Faça uso dos instrumentos de controle que a transformação digital, e a gente tem um vídeo aqui sobre isso, colocou à sua disposição. Mande e-mail, ligue, mande zap, fale no TikTok. Mobilize a sua família e seus amigos para que eles também façam a parte deles. O correto funcionamento do poder legislativo depende de todos nós. Afinal, em uma democracia, você, eu, nós somos a máquina pública. E se você gostou do conteúdo, não deixa de compartilhar com seus amigos e familiares, porque ainda vem muita coisa boa por aí.